Esta noite embarcaremos numa viagem extraordinária, viajando milhares de quilómetros até uma das fronteiras mais remotas e extremas da Terra, a Antártida. Quero chamar a sua atenção para esta região selvagem gelada, um lugar que parece ser ferozmente guardado, preservando mistérios que o mundo está apenas começando a desvendar. Através desta extensão desolada e congelada, onde ventos ferozes uivam e intermináveis camadas de neve se estendem até onde a vista alcança, um cofre oculto de segredos antigos está trancado sob o gelo. Estes segredos, preservados durante milénios, sugerem um passado esquecido que poderá reescrever muito do que sabemos sobre a história. Desde vestígios surpreendentes de civilizações antigas congeladas no tempo até as enigmáticas pirâmides antárticas, cada descoberta oferece-nos vislumbres tentadores de capítulos há muito perdidos da existência humana. Que outros segredos surpreendentes ainda poderiam estar enterrados nas profundezas do gelo, esperando que exploradores intrépidos os revelassem? No episódio desta noite, mergulharemos nesses mistérios com mais profundidade. Antes de começarmos, faça-me um favor rápido. Aperte o botão de polegar para cima, deixe um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e envie este vídeo para seus amigos. Vamos embarcar nessa aventura juntos. Civilização antiga descoberta sob o gelo da Antártica. Em 1946, ocorreu uma expedição crucial e controversa à Antártica, liderada por ninguém menos que o almirante Richard Byrd. Conhecida como Operação Ajam, este enorme empreendimento durou 4 meses intensos e mobilizou uma força formidável, uma armada de navios, aeronaves e pessoal. Oficialmente, o objetivo declarado da missão era garantir vantagens militares e explorar locais potenciais para futuras bases. No entanto, escondida sob as camadas dos relatórios oficiais, encontra-se uma história muito mais misteriosa. De acordo com um diário secreto supostamente escrito pelo próprio almirante Byrd, a expedição encontrou fenômenos que desafiavam qualquer explicação racional. Byrd descreveu ter ouvido rumores persistentes sobre uma passagem escondida perto do Polo Sul, uma que levava ao centro da Terra. Durante um voo fatídico, Byrd registrou uma experiência que mais parece ficção científica do que história. A paisagem árida e gelada ao seu redor parecia se transformar em uma região temperada e exuberante repleta de vegetação. Ele até descreveu ter visto uma cidade construída a partir de estruturas cristalinas, deslumbrante em uma variedade de cores vibrantes e mutáveis. Mas a estranheza não terminou aí. Sua aeronave, afirmou ele, foi capturada por uma força desconhecida e gentilmente guiada até o Sol por objetos voadores em forma de disco. Ao pousar, Byrd supostamente conheceu um ser conhecido simplesmente como o Mestre, que expressou profunda preocupação com o desenvolvimento imprudente de armas nucleares pela humanidade e com o caminho catastrófico que estávamos trilhando. O Mestre advertiu que os seres que habitam sob a Terra há muito monitoravam as atividades humanas e estavam alarmados com as nossas tendências destrutivas. Se o relato de Byrd for genuíno, ele conecta-se de forma convincente com muitos relatórios modernos que ligam avistamentos de OVNIs com instalações nucleares. Levanta questões profundas. Será que uma civilização avançada, escondida sob os nossos pés, nos observou o tempo todo? Apesar do seu desejo de revelar este encontro surpreendente, Byrd teria sido silenciado pelas autoridades militares. Sua história perdura até hoje, alimentando teorias sobre uma civilização perdida no interior da Terra que pode um dia se revelar à humanidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Antiga floresta tropical antártica. É tentador acreditar que a humanidade já mapeou cada centímetro dos ecossistemas da Terra, mas as descobertas continuam a surpreender até mesmo os cientistas experientes. Em fevereiro de 2017, os pesquisadores extraíram amostras de sedimentos do fundo do oceano no Mar de Amundsen, próximo à costa da Antártida Ocidental. Escondida nessas amostras estava uma revelação de tirar o fôlego, evidências de uma exuberante e pantanosa floresta tropical temperada que floresceu há aproximadamente 90 milhões de anos. Entre as camadas de sedimentos, os cientistas encontraram uma abundância de grãos de pólen fossilizados, esporos e até mesmo sistemas radiculares intrincados. As tomografias computadorizadas revelaram um antigo solo de floresta, completo com restos preservados de plantas que outrora prosperaram num clima muito diferente do deserto gelado que conhecemos hoje. Surpreendentemente, esta antiga floresta tropical existia a apenas 900 km do Polo Sul. Na época, a Antártica desfrutava de uma temperatura média anual amena de cerca de 12 graus Celsius, 54 graus Fahrenheit, muito longe dos extremos congelados de hoje. Os investigadores atribuem este clima quente aos níveis extremamente elevados de dióxido de carbono atmosférico e à ausência das colossais camadas de gelo que agora dominam o continente. Esta descoberta destrói suposições de longa data sobre a história da Antártida e mostra que uma vez prosperou vida vibrante onde hoje só impera o gelo. À medida que as alterações climáticas se aceleram, poderão esses ecossistemas um dia ressurgir. Lago Vostok, um mundo oculto sob o gelo. Abaixo das espessas camadas de gelo da Antártica fica o Lago Vostok, um corpo de água oculto tão grande que supera a maioria dos lagos da Terra. Enterrado sob incríveis 2.700 metros, quase 9.000 pés, de gelo sólido,
foi confirmado pela primeira vez em 1996, após décadas de pesquisa sísmica liderada pelo cientista soviético Andrei Kapitsa. O Lago Vostok é um ecossistema isolado, intocado pela luz solar há milhões de anos. Pesquisas geológicas revelam que ele se estende por imensos 240 km de comprimento e 48 km de largura, cercado por paredes rochosas escarpadas e um piso coberto de sedimentos. Os primeiros esforços de perfuração encontraram evidências de vida microbiana no gelo acima do lago, micro-organismos que sobrevivem em condições consideradas impossíveis de vida. Esta descoberta sugere que o Lago Vostok pode abrigar ecossistemas inteiros isolados na escuridão total. Se o sedimento no fundo do lago for pré-glacial, anterior à cobertura de gelo, isso indicaria que este antigo lago permaneceu isolado durante pelo menos 15 milhões de anos. Uma verdadeira cápsula do tempo do passado distante da Terra. Colonia de peixes de gelo, a vida nas profundezas congeladas. A reputação da Antártica como um deserto árido muitas vezes ofusca as notáveis formas de vida adaptadas às suas condições extremas. Em 2022, investigadores no sul do Mar do Weddell fizeram uma descoberta impressionante, a maior colónia de reprodução conhecida de peixes de gelo notoconioides do mundo. Esta extensa metrópole subaquática se estendia por uma vasta área e incluía cerca de 60 milhões de ninhos ativos, representando uma biomassa superior a 135 milhões de libras. Utilizando o navio de investigação RV Polarstern, os cientistas rebocaram equipamento de imagem especializado pelo fundo do mar a velocidades lentas, recolhendo um tesouro de imagens de vídeo e dados acústicos. Esta descoberta incrível lembra-nos que a vida, na sua persistência implacável, floresce mesmo nos cantos mais difíceis da Terra. No entanto, estudar esses ecossistemas semelhantes aos alienígenas requer tecnologia de ponta e altamente especializada, ferramentas muito além de qualquer coisa disponível na loja de eletrónicos local. O mistério duradouro da Antártida. A Antártica, a última grande região selvagem da Terra, permanece envolta em segredo, mistério e controvérsia. Embora exteriormente pareça uma extensão infinita de desolação congelada, este continente pode esconder as chaves para verdades profundas sobre o nosso mundo, as nossas origens e talvez até o nosso destino espiritual. Desde a assinatura do Tratado da Antártida em 1959, leis internacionais rigorosas mantiveram a região fora dos limites do desenvolvimento militar e da exploração de recursos. Mas por que tanto interesse global no que parece ser uma terra árida e inóspita? Por que um sigilo tão intenso cerca a Antártica? Alguns investigadores sugerem que o que está por baixo do gelo pode alterar a nossa compreensão da história e desafiar crenças religiosas profundamente arraigadas. Estaremos protegidos de descobertas que remodelariam tudo o que sabemos sobre o passado do planeta e o seu futuro. Fique conosco enquanto viajamos ainda mais fundo nos mistérios arrepiantes da Antártica. Os segredos escondidos sob a Antártida. A Antártica, o continente mais frio, seco e misterioso, esconde maravilhas que continuam a desafiar a lógica e a imaginação. Sob suas antigas camadas de gelo existem anomalias que poderiam reescrever a própria história da humanidade. Através de imagens de satélite, mapas antigos e expedições ousadas, os investigadores descobriram indícios de vastas estruturas, formações inexplicáveis e pistas que apontam para a possibilidade de uma civilização outrora próspera. Será que a Antártida já foi uma terra próspera, lar de uma sociedade avançada perdida num cataclismo que lembra o grande dilúvio bíblico? As evidências sugerem que este reino congelado pode conter as respostas para alguns dos maiores enigmas da história, e talvez até revelar o funcionamento oculto da profecia divina. Antes de mergulharmos em revelações mais chocantes, lembre-se de tocar no botão curtir, deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e não se esqueça de divulgar essa história incrível com seus amigos. Vamos continuar esta viagem ao coração dos segredos congelados da Antártida. Estranhas descobertas sob o gelo. Nos últimos anos, imagens de satélite revelaram anomalias surpreendentes nas profundezas da extensão gelada da Antártica, 3 estruturas semelhantes a pirâmides com bordas notavelmente nítidas e proporções simétricas. Sua precisão geométrica gerou intensa especulação entre pesquisadores e entusiastas. Serão estas formas curiosas simplesmente formações naturais esculpidas pelo tempo e pelo gelo, ou poderão ser os restos de uma antiga civilização agora perdida na história? Será possível que, muito antes de a Antártida ter sido sepultada no gelo, ela acolhesse uma sociedade avançada, talvez uma daquelas civilizações antigas a que a Bíblia alude, apagada através da intervenção divina? Esta noção tentadora ecoa relatos bíblicos que descrevem civilizações destruídas devido à corrupção e à rebelião contra a lei divina. Em Gênesis 6:11, encontramos um quadro assustador da queda da humanidade. A terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. Esta decadência moral acabou por provocar o grande dilúvio, um cataclismo que varreu quase toda a vida humana, poupando apenas Noé e a sua família. Se Deus, no passado, interveio com um julgamento abrangente para limpar a terra, poderiam as pirâmides congeladas da Antártida ser vestígios de um mundo antediluviano, um mundo apagado da história por uma catástrofe global? Apoiando esta possibilidade, o Antigo Livro de Trabalho, um dos textos mais antigos da Bíblia,
descreve vividamente profundas convulsões geológicas. Jó 9, 5, 6 declara: Ele remove as montanhas, e eles não sabem, o que os derruba na sua ira. O que sacode a terra do seu lugar, e os seus pilares tremem. Estas imagens dramáticas sugerem uma reordenação violenta da geografia da Terra, talvez até a transformação de terras férteis em terrenos baldios congelados. Poderiam as pirâmides cobertas de gelo permanecer hoje como testemunhas silenciosas de uma época antiga e esquecida, um testemunho da mão poderosa de Deus e dos mistérios ainda escondidos em sua criação? Os principais cientistas argumentam que estas estruturas são apenas montanhas moldadas pela erosão natural. No entanto, a sua notável semelhança com as pirâmides do Egito alimenta dúvidas persistentes. Poderiam estas pirâmides antárticas, com a sua geometria misteriosa, estar ligadas a uma civilização altamente avançada que existiu muito antes da história registada? A Bíblia fala repetidamente de conhecimento e sabedoria perdidos ao longo do tempo, sabedoria que as antigas sociedades pré-diluvianas poderiam ter possuído, mas da qual a humanidade já não se lembra. Se tal civilização prosperou na Antártida, que outros segredos poderiam permanecer sepultados sob as suas intermináveis camadas de gelo? Em 2025, uma descoberta feita por cientistas da NASA surpreendeu o mundo científico: um enorme vazio sob o glaciar Thwaites, na Antártida, com cerca de 2/3 do tamanho de Manhattan, derretendo rapidamente a um ritmo alarmante. A taxa de formação desta cavidade foi sem precedentes, levantando questões críticas sobre o que poderá estar a gerar um calor tão intenso sob o gelo. Enquanto alguns investigadores sugerem atividade geotérmica ou alterações nas correntes oceânicas, outros interrogam-se se algo muito mais profundo e enigmático está escondido sob a superfície, algo para além dos processos geológicos normais. A Bíblia fala de mistérios ocultos enterrados na terra, ocultos como meio de proteção ou julgamento divino. Jó 38, 22, 23 revela um depósito divino: Você entrou nos depósitos da neve, ouviu os depósitos do granizo, que reservei para tempos de angústia, para dias de guerra e batalha. Esta passagem sugere que as regiões congeladas do nosso mundo estão longe de ser acidentais, fazem parte de um plano soberano. Poderia a Antártica ser um desses armazéns divinamente escondidos, mantendo segredos selados para um futuro ainda invisível? Para aumentar ainda mais o mistério, as imagens de satélite revelaram redes de vastos túneis e possíveis estruturas muito abaixo do gelo, suscitando mais perguntas do que respostas. Poderiam estes sugerir que uma civilização antiga, talvez até anterior ao Egito e à Mesopotâmia, floresceu outrora na Antártida? Alguns estudiosos da Bíblia propõem que antes do dilúvio descrito em Gênesis 6, a Terra era fundamentalmente diferente, um mundo livre dos extremos que conhecemos hoje. Naquela era pré-diluviana, os seres humanos e até mesmo os anjos caídos, os rebeldes, filhos de Deus, podem ter moldado civilizações em regiões agora esquecidas, incluindo a própria Antártida. Após o dilúvio, a Bíblia descreve uma transformação radical da geografia do mundo. É plausível que a atual desolação congelada da Antártida faça parte dessa reordenação divina. Antes do dilúvio, a Terra era um paraíso exuberante e temperado, desprovido dos extremos polares que vivemos hoje. Poderia a súbita glaciação da Antártida ter sido um ato deliberado, selando um capítulo da história humana e sobrenatural considerado demasiado perigoso ou corrupto para continuar? Isaías 24 horas e 1 oferece uma perspectiva sóbria: Eis que o Senhor esvazia e devasta a terra, distorce sua superfície e espalha seus habitantes. Poderá a paisagem árida e gelada da Antártida ser uma prova visível desta remodelação divina? Acrescentando ainda mais peso à teoria de um mundo pré-diluviano dramaticamente diferente, em 2024 os investigadores desenterraram restos fossilizados de uma outrora exuberante floresta tropical escondida sob o gelo da Antártida. Núcleos de sedimentos revelaram que este continente congelado já se deleitou com temperaturas de até 68 graus Fahrenheit, repleto de samambaias, dinossauros e um ecossistema surpreendentemente rico. Esta descoberta se alinha estreitamente com Gênesis 2, 5, 6, que descreve uma terra pré-diluviana onde o Senhor Deus não fez chover sobre a terra, mas em vez disso, uma névoa regou a terra. Esta descrição apoia a noção de um clima mais quente e globalmente consistente, um clima que desapareceu após convulsões catastróficas. Poderiam as florestas tropicais soterradas da Antártica oferecer uma prova tangível deste mundo perdido e edénico, que já prosperou, mas agora sepultado sob o gelo como um memorial duradouro ao julgamento divino? Os mistérios não terminam nas pirâmides ou nas antigas florestas tropicais. A Antártida acolhe fenómenos que continuam a desafiar a explicação científica, mistérios que sugerem forças e acontecimentos muito além da compreensão humana. Uma dessas maravilhas é Blood Falls, uma geleira que sangra água vermelha no gelo circundante, evocando imagens misteriosas de sangue jorrando da própria Terra. Os cientistas explicam este fenómeno pela oxidação da água rica em ferro, mas o impacto visual permanece profundamente perturbador. O simbolismo bíblico frequentemente associa o sangue ao julgamento e à redenção. Em Êxodo 7:17, Deus transforma os rios do Egito em sangue como um aviso ao faraó. Em Apocalipse 16:4, os rios se transformam em sangue durante os julgamentos apocalípticos.
Poderia Blood Falls servir como um lembrete moderno das verdades divinas, uma mensagem arrepiante incorporada na própria estrutura da natureza. A Antártica também guarda outro segredo cósmico, uma abundância impressionante de meteoritos. Em 1984, a descoberta do meteorito ALH84001 provocou excitação global quando os cientistas propuseram que ele poderia conter evidências fossilizadas de vida microbiana em Marte. Poderiam tais descobertas apontar para uma revelação mais grandiosa, que os céus, tal como a Terra, estão repletos de maravilhas que vão além da imaginação humana. Como Jó 9:8-10 proclama, só ele estende os céus e pisa nas ondas do mar. Ele realiza maravilhas que não podem ser compreendidas. Talvez o que os cientistas chamam de vida alienígena seja apenas mais um vislumbre da criatividade infinita do Criador, oferecendo à humanidade a oportunidade de reconhecer a grandeza e o mistério da obra divina. No entanto, talvez o mistério mais profundo continue a ser o que existe muito abaixo do gelo da Antártida. Descobertas recentes de vastos lagos subterrâneos, túneis labirínticos e fontes de calor poderosas e inexplicáveis alimentaram teorias de civilizações ocultas, fortalezas angélicas caídas ou até mesmo entradas para reinos esquecidos. Alguns propõem que a Antártida poderia ser o lar das fontes das grandes profundezas, descritas no Gênesis 7:11, selado desde a época do dilúvio, esperando, talvez, por um momento determinado para ser revelado. Como Lucas 8:17 nos assegura, pois nada está oculto que não venha a ser manifesto, nem há nada secreto que não venha a ser conhecido e revelado. À medida que os cientistas modernos investigam mais profundamente o coração congelado da Antártida, podem estar cada vez mais perto de desvendar segredos que permaneceram intocados durante milénios, segredos destinados a permanecer escondidos até ao momento adequado. A Antártica permanece hoje não apenas como um deserto congelado, mas como um testemunho vivo de mistérios antigos, da intervenção divina e da interação contínua entre ciência, história e fé. O derretimento do gelo não está apenas a revelar ecossistemas esquecidos ou rochas antigas, está a retirar um véu sobre verdades que desafiam a nossa compreensão do passado, do presente e do futuro. Será que Deus, no seu tempo soberano, está permitindo que estas revelações surjam como sinais para um mundo que avança rumo ao cumprimento da profecia bíblica? Uma coisa é certa, à medida que o gelo continua a recuar e os segredos da Antártida vêm lentamente à luz, a humanidade pode ser forçada a confrontar uma realidade mais profunda e muito mais surpreendente do que alguma vez imaginamos. A Antártida e a profecia do fim dos tempos. Ao longo da Bíblia, são preditos sinais nos céus e na terra para sinalizar a aproximação dos últimos dias. Lucas 21:25-26 proclama solenemente: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão em angústia e perplexidade com o rugido e a agitação do mar. As pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está por vir ao mundo. Será que as estranhas e assustadoras descobertas que emergem da Antártida fazem parte destes avisos divinos? Durante séculos, este continente congelado permaneceu um enigma silencioso, uma vasta terra de gelo, intocada pelas pegadas do tempo. Mas agora, à medida que os glaciares recuam e as paisagens antigas despertam do seu sono congelado, segredos há muito enterrados estão a ser desenterrados. Estruturas misteriosas, fósseis antigos e fenómenos inexplicáveis começaram a surgir, suscitando uma questão profunda: por que agora? Será possível que Deus, na sua infinita sabedoria, esteja a revelar estes segredos para alertar a humanidade de que um evento significativo e transformador se aproxima no horizonte? Ao longo da história bíblica, os eventos naturais têm sido frequentemente usados como instrumentos de comunicação divina. O dilúvio catastrófico de Gênesis 7 remodelou o mundo inteiro, destruindo civilizações que se desviaram do caminho de Deus. As pragas devastadoras do Egito, descritas em Êxodo 7:12, foram demonstrações inequívocas do poder e do julgamento de Deus sobre uma nação impenitente. Nas visões apocalípticas do Apocalipse, são preditos distúrbios cósmicos, terremotos massivos e eventos cataclísmicos que destruirão os próprios alicerces da Terra. À luz disto, as revelações emergentes da Antártida convidam a uma reflexão convincente. Se o degelo está a expor evidências de civilizações pré-diluvianas, de conhecimentos esquecidos, ou mesmo de realidades sobrenaturais, poderá isto ser uma forma de revelação divina, uma preparação para a humanidade confrontar o seu passado esquecido e o seu futuro iminente? Alguns estudiosos e pesquisadores especularam que as antigas ruínas escondidas sob as vastas camadas de gelo da Antártica podem estar ligadas aos Nefilim, os gigantes mencionados em Gênesis 6:4. Os Nefilim estavam na Terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Se fragmentos deste mundo antigo e corrompido realmente estiverem congelados sob a Antártica, eles poderiam servir como uma evidência poderosa de que houve um tempo em que os anjos caídos e os seus descendentes híbridos vagavam pela Terra, um tempo que Deus finalmente julgou através do dilúvio. Será que a Antártica serve como um cofre divino, selando conhecimentos ou seres perigosos até o momento determinado? Descobertas recentes, enormes lagos subterrâneos,
poderosas fontes de calor geotérmico e anomalias eletromagnéticas desconcertantes apenas aprofundam o mistério. Alguns sugerem que essas descobertas podem sugerir câmaras ocultas, civilizações perdidas ou até mesmo portais sobrenaturais que ligam reinos além da compreensão humana. As Escrituras falam de lugares de profundo significado espiritual que permanecerão ocultos até os dias finais. Em Apocalipse 9, 1, 2, uma estrela cai do céu, abrindo o abismo e liberando forças que aterrorizam a Terra. Embora não possamos afirmar definitivamente que a Antártida é o abismo descrito no Apocalipse, os paralelos são assustadores. É claro que a Antártica guarda segredos que podem ir muito além da compreensão humana. A Bíblia nos garante que não há nada escondido que não seja revelado. Lucas 8:17. À medida que descobertas estranhas e sobrenaturais continuam a emergir do gelo, devemos considerar, serão estas coincidências, ou estará uma grande revelação divina em progresso? Poderia a Antártida ser uma cápsula do tempo, meticulosamente preservada por Deus para revelar verdades críticas para o capítulo final da história da humanidade? A ciência continua a investigar mais profundamente os mistérios da Antártica, mas a Bíblia lembra-nos em Deuteronômio 29 que parte do conhecimento pertence somente a Deus. Adulterar o sagrado desconhecido pode trazer consequências que a humanidade está mal preparada para enfrentar. Estaremos à beira de uma revelação que mudará para sempre a nossa compreensão da história humana, do destino espiritual e do cumprimento da profecia bíblica. A Antártida continua a ser uma terra envolta em beleza e mistério arrepiantes. Mas uma coisa é certa, os segredos congelados sob a sua crosta gelada podem conter respostas que se ligam diretamente à grande narrativa de Deus, entrelaçando a história, a intervenção divina e o futuro da humanidade. Talvez, nesta geração, Deus esteja escolhendo desvendar estas verdades como parte da sua preparação para os dias que virão. Só o tempo dirá. Mas o que foi descoberto até agora na Antártida já agitou o mundo, e pode ser apenas o começo. A beleza majestosa e assustadora da Antártica. O fim do mundo pode muito bem ser tão assustadoramente belo quanto a própria Antártida. Aqui, icebergs colossais erguem-se como catedrais celestes, e as suas fachadas cintilantes captam a luz etérea de um sol que nunca se põe. Mantos de gelo brilhantes estendem-se além do horizonte e formações rochosas surreais perfuram os campos de neve como monumentos antigos de outro reino. Em meio a essa extensão congelada, a natureza reina em um teatro de vida austero, porém magnífico. Embora apenas as plantas mais resistentes, líquenes coloridos, musgos e algas, consigam sobreviver aqui, os oceanos da Antártica estão repletos de abundância. Ricas em lulas, crustáceos e krill, estas águas atraem uma variedade espetacular de gigantes marinhos. As baleias jubarte escapam dramaticamente das ondas geladas, às vezes reunindo-se em grupos de mais de 20 indivíduos para se banquetearem. As baleias mink deslizam graciosamente através do gelo, enquanto os esquivos cachalotes machos mergulham em profundezas abissais em busca de lulas colossais. Ocasionalmente, as raras e majestosas baleias azuis, as maiores criaturas já conhecidas, emergem das profundezas em exibições inspiradoras. Os céus e as costas estão cheios de pássaros, scuas, petréis de tempestade, bainhas nevadas e o misterioso albatroz voando acima. Os pinguins, com suas travessuras cativantes, dominam a Península Antártica. Colonias de pinguins chinstrap, gentou e adélia agitam-se pelas costas geladas, sua conversa animada enchendo o ar frio. Mais para o interior, em colónias remotas e varridas pelo vento ao longo do mar de Ross e das plataformas de gelo, os nobres pinguins imperadores criam as suas crias em condições brutais. Mas a vida na Antártica não é isenta de perigos. Predadores como as orcas, 2/3 da população mundial, e as furtivas e poderosas focas leopardo vagam pelas águas geladas, sempre em caça. A sobrevivência aqui é uma batalha diária, mas é esta luta que molda a beleza selvagem da Antártida. A aventura o aguarda, explorando o continente branco. Para aqueles que desejam uma experiência como nenhuma outra, a Antártica oferece aventuras que ficam gravadas na alma. Graças a uma crescente variedade de acomodações e expedições, as viagens a este reino congelado podem agora ser adaptadas aos sonhos de quase todos os viajantes. No inovador Eshkam, 6 cápsulas futurísticas, que lembram embarcações de outro mundo, oferecem um luxo incomparável. Projetados com janelas do chão ao teto, esses casulos oferecem vistas matinais deslumbrantes de infinitas geleiras e cadeias de montanhas distantes. Os aventureiros podem mergulhar em atividades inesquecíveis, caminhar por rios labirínticos de gelo azul, praticar tirolesa em lagos congelados, escalar os impressionantes penhascos de granito vermelho que cercam o acampamento e andar de bicicleta ou esquiar em um deslumbrante circuito explorador de 10 km. Para uma experiência mais descontraída, mas igualmente inspiradora, os hóspedes podem optar por safaris panorâmicos de jeep ou aventuras de acampamento iluminadas pelas estrelas, adormecendo sob um dossel de constelações congeladas. Descobertas marítimas, navegando pelas águas antárticas. Para conhecer a Antártida a partir da água, as viagens com o Antártica 21 oferecem luxo e exploração incomparáveis. Seus navios modernos, como o Magellan Explorer e o Everyday Sky,
combinam aventura com conforto, oferecendo varandas privativas perfeitas para saborear bebidas quentes enquanto observam icebergs luminosos passarem. A bordo, guias polares especializados oferecem palestras fascinantes, enquanto salões aconchegantes oferecem o cenário perfeito para conhecer outros aventureiros. O melhor de tudo é que os viajantes podem evitar a notoriamente difícil passagem de Drake sobrevoando a, economizando dias preciosos para a exploração real. Zodíacos levam os visitantes a enseadas isoladas e labirintos gelados, enquanto expedições de caiaque no mar deslizam silenciosamente por águas calmas e sobrenaturais. Caminhar com raquetes de neve por vastos e intocados campos de neve revela paisagens tão surreais que parecem nascidas de sonhos. Quando visitar, cronometrando sua jornada na Antártica. A temporada turística da Antártica é passageira, mas é extraordinária. O final de outubro a novembro oferece paisagens de neve intocadas, atividades movimentadas de aves marinhas e a oportunidade de testemunhar pinhas imperadores durante seu namoro e nidificação. Dezembro a janeiro traz as temperaturas mais quentes, rondando os 0 graus Celsius, e o mágico sol da meia-noite, sob cujo brilho nascem filhotes de focas e filhotes de pinhas eclodem. Fevereiro e março são excelentes para a observação de baleias, com deslumbrantes flores de algas pintando as paisagens congeladas em verdes vibrantes. Conexão bíblica, a terra gelada nas Escrituras. Você mencionou um link bíblico interessante, e provavelmente está se referindo a Jó 38:30, KJV. As águas estão escondidas como por uma pedra, e a face do abismo está congelada. Na verdade, as únicas regiões terrestres onde vastas águas estão escondidas sob o gelo são a Antártida e o Ártico, onde os raios solares são demasiado fracos para descongelar as profundezas congeladas. No entanto, contextualmente, o versículo não aponta diretamente para a Antártica ou especificamente para o Ártico. No início do capítulo, Deus desafia a compreensão de Jó sobre a criação. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Declara, se tens entendimento. Quem estabeleceu as suas medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu o cordel sobre ele? Jó 38:4-5 KJV. Assim, Jó 38:30 reflete a condição primordial da Terra, um planeta antigo, coberto de gelo, com imensas águas congeladas sob a sua crosta, antes que o Espírito de Deus começasse a mover e moldar a criação. Esta visão se alinha com Gênesis 1:2 KJV. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Naquela época, antes que a luz e o calor transformassem o mundo, o nosso planeta era um vasto deserto congelado, um reflexo capturado nas antigas palavras das Escrituras. A profecia do fim dos tempos pode não parecer a todos o tópico mais imediatamente prático. Afinal, com o ritmo acelerado e as exigências avassaladoras da vida cotidiana, por que dedicar energia à contemplação de acontecimentos futuros distantes? No entanto, a profecia do fim dos tempos não se trata apenas de prever o que acontecerá nos dias finais. Este tema bíblico recorrente impacta profundamente a forma como percebemos a Bíblia, entendemos o caráter de Deus e nos relacionamos com o mundo que nos rodeia hoje. Investigar o que as Escrituras revelam sobre o futuro aprofunda a nossa fé e nos equipa para viver mais fielmente na era presente como seguidores do Messias. Neste artigo, exploraremos os benefícios profundos e práticos de estudar a profecia do fim dos tempos. Veremos como ela está presente nas Escrituras, revela os propósitos soberanos de Deus, molda a nossa compreensão de Israel e do mundo em geral e enche os nossos corações de esperança. Embora muito sobre o fim permaneça envolto em mistério, a verdade que conhecemos é profundamente reconfortante, e Yeshua, Jesus, triunfará. Como a grande multidão proclama em Apocalipse 7:10, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esta vitória é a pedra angular da nossa esperança. Profecia do fim dos tempos, um tema central em toda a Escritura. Quando ouvimos a frase profecia do fim dos tempos, as visões dramáticas do livro do Apocalipse provavelmente nos vêm à mente. No entanto, o fio profético relativo aos últimos dias está presente em toda a Bíblia, e não apenas confinado ao seu livro final. Surpreendentemente, até mesmo a Torá, os primeiros 5 livros fundamentais das Escrituras hebraicas, oferece insights significativos sobre o fim dos tempos. Estes textos antigos falam diretamente aos planos de longo prazo de Deus para Israel e para a humanidade. Frase-chave como nos últimos dias sinaliza que o foco não está nos eventos do futuro próximo, mas no desdobramento final dos propósitos redentores de Deus. Encontramos essa terminologia em Gênesis 49:1, Números 24:14 e Deuteronômio 4:30 e 31:29. Em Gênesis 49, por exemplo, Jacó, próximo da morte, abençoou profeticamente seus filhos. Falando a Judá, ele predisse que um dos descendentes de Judá reinaria com a força de um leão sobre todas as nações. Gênesis 49:9-10, um claro prenúncio do futuro domínio do Messias. Os profetas hebreus, especialmente Daniel, Isaías e Ezequiel,
dedicaram atenção significativa ao fim dos tempos. Os capítulos finais de Isaías, 60-66, pintam um retrato vívido da glória futura de Israel, onde os exilados retornam e as nações se unem na adoração ao Senhor, uma visão que ecoa na descrição de Apocalipse dos novos céus e da nova terra. O próprio Yeshua ensinou extensivamente sobre este assunto. Em passagens como Mateus 24, 3, 31 e Marcos 13, 4, 37, ele alertou sobre falsos messias e exortou seus seguidores a permanecerem vigilantes, sempre prontos para seu retorno. O apóstolo Paulo também ofereceu conforto em relação ao retorno do Messias e à ressurreição em cartas como 1 Tessalonicenses 4, 13, 5, 11. Dado o peso que as Escrituras atribuem a este assunto tanto no Antigo como no Novo Testamento, é claro que a profecia do fim dos tempos é um tópico que devemos abordar com seriedade e humildade. 2. Profecia do fim dos tempos, uma janela para os grandes propósitos de Deus. Compreender as verdadeiras intenções de alguém requer mais do que observar ações isoladas, exige uma visão dos seus objetivos finais. Da mesma forma, para compreender verdadeiramente o que Deus está fazendo no mundo hoje, devemos encarar isso à luz do seu plano de longo prazo. De acordo com a Bíblia, o plano de Deus sempre envolveu abençoar a terra através dos descendentes de Abraão, Israel, Gênesis 12:3. Reconhecer esta visão proporciona clareza sobre sua obra no mundo e nosso lugar nele. Ao contrário das ambições humanas, os propósitos de Deus são infalíveis. Embora os nossos planos, como poupar para uma casa ou construir uma carreira, possam ser perturbados por acontecimentos imprevistos, as promessas de Deus permanecem inabaláveis. O que ele declarou acontecerá sem falta. As Escrituras ensinam consistentemente que o Messias retornará para estabelecer um reino de perfeita paz e justiça. Isaías 11, 1, 10 descreve um governante justo que defenderá os pobres e vulneráveis. Resumindo esta visão esperançosa, Isaías escreveu: Eles não farão dano nem destruição em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. O estudo destas profecias lembra-nos o amor inabalável de Deus pela sua criação e o papel central do evangelismo e do discipulado no seu plano abrangente para reconciliar a humanidade consigo mesmo. 3. Profecia do fim dos tempos, iluminando o papel central de Israel. Um estudo cuidadoso da profecia do fim dos tempos revela rapidamente que Israel ocupa uma posição única e vital no plano redentor de Deus. Um exemplo notável é encontrado em Ezequiel 36, 37, a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Entregue a um povo que vivia no exílio, esta profecia falava tanto de um retorno físico à terra como de uma profunda renovação espiritual. Ezequiel 36, 26, 27 declara: Além disso, darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, e removerei de sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Embora alguns judeus tenham regressado a Israel durante o Império Persa sob o rei Ciro, Esdras 1-6, a plena realização da visão de Ezequiel, envolvendo tanto o reagrupamento nacional como a transformação espiritual, permanece no futuro. Hoje, o notável regresso do povo judeu a Israel após séculos de dispersão global pode representar um cumprimento parcial desta profecia, mas o despertar espiritual completo aguarda. Paulo enfatizou esta esperança futura quando escreveu: Todo o Israel será salvo. Romanos 11:26. Reconhecer o papel profético de Israel exorta os crentes a orar, apoiar e envolver-se amorosamente com o povo judeu, partilhando as boas novas de Yeshua com eles e com o mundo. 4. Profecia do fim dos tempos, moldando nossa compreensão do mundo. Refletir sobre a profecia do fim dos tempos fornece uma perspectiva crucial sobre o quebrantamento que vemos ao nosso redor. Infelizmente, a guerra, o sofrimento e os desastres tornaram-se partes familiares da experiência humana. No entanto, Yeshua nos preparou para esta realidade, alertando: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos 13, 7, 8. Ele comparou essas convulsões globais a dores de parto, dolorosas, mas que, em última análise, levam a um novo começo. Uma rápida olhada nas manchetes de hoje, repletas de relatos de conflitos, desastres naturais, pandemias e crises, confirma a verdade das suas palavras. Embora a dor de viver num mundo caído seja real e nunca deva ser minimizada, os crentes não são chamados ao desespero nem a viver numa esperança ingênua de paz permanente sob a liderança humana. Em vez disso, os ensinamentos de Yeshua chamam-nos a sermos corajosos e perspicazes. Ao fundamentarmos a nossa esperança não em circunstâncias mutáveis, mas nas promessas inabaláveis de Deus, podemos suportar as dificuldades com fé, amor e até alegria. Obrigado por ler. Fique ligado no próximo vídeo enquanto continuamos explorando as revelações extraordinárias que nos aguardam. Entretanto, uma descoberta inovadora na Antártida chamou a atenção do mundo. Há cerca de 2 milhões de anos, o poderoso glaciar Taylor selou uma formação misteriosa nas profundezas do oceano.
O que os investigadores descobriram recentemente é simplesmente surpreendente, uma descoberta destinada a transformar a nossa compreensão da própria Terra. Sob o gelo espesso da Antártida, preservado durante milhões de anos, os cientistas descobriram algo extraordinário e possivelmente que altera o mundo. Que segredos estão escondidos sob essas extensões congeladas? Neste episódio, vamos nos aprofundar nesse mistério. Se você está fascinado pelas maravilhas do nosso planeta, aperte o botão de curtir, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos começar. A Antártida, localizada no remoto hemisfério sul, é um dos 7 continentes da Terra. Em termos de área, é o quinto maior, quase o dobro do tamanho da Austrália. Apesar da sua desolação gelada, a Antártida é um tesouro para descobertas científicas, especialmente para aqueles intrigados com o espaço exterior. Graças ao seu clima seco e frio, a Antártica oferece condições ideais para a preservação de meteoritos. Espalhados por sua superfície branca e estéril, esses fragmentos celestes são fáceis de detectar, suas cores escuras contrastam fortemente com a neve. Até à data, os cientistas recuperaram cerca de 45 mil meteoritos e as estimativas sugerem que poderão existir mais 300 mil escondidos sob o gelo. Com tanta coisa ainda por descobrir, a Antártica permanece como um cofre congelado, guardando segredos antigos e acenando à humanidade para descobrir as maravilhas que estão por baixo. Os segredos congelados da Antártica, um olhar mais profundo. A paisagem austera e desértica da Antártida, com o seu frio intenso e condições extremamente secas, preservou um tesouro de meteoritos, alguns dos quais caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. Estas relíquias congeladas, escondidas em segurança sob camadas de gelo, oferecem vislumbres tentadores do passado. No entanto, os cientistas permanecem cautelosos ao revelar tudo o que descobriram. O que exatamente eles encontraram? Vamos mergulhar mais fundo nessas descobertas arrepiantes. Lagos sob o gelo, um submundo desconhecido. Qualquer pessoa familiarizada com a geografia básica compreende a clara diferença entre lagos e oceanos. No entanto, a Antártida, uma terra de extremos, desafia frequentemente o conhecimento convencional. Já em 1970, os cientistas começaram a suspeitar que um ecossistema oculto, semelhante a um alienígena, poderia existir sob a sua crosta congelada, um mundo intocado pela luz solar e pelo tempo. Surpreendentemente, eles estavam certos. Abaixo de até 3 km de gelo sólido encontram-se mais de 400 lagos subglaciais, reservatórios secretos formados quando a Antártica se separou do antigo supercontinente Gondwana. A pressão esmagadora do gelo espesso acima evita que a água destes lagos congele, apesar das brutais temperaturas abaixo de zero da região. Entre estes, o Lago Vostok, descoberto na década de 1990, destaca-se como uma maravilha. Situado a 2,5 km sob a camada de gelo, este enorme lago permaneceu isolado durante mais de 20 milhões de anos. Quando os cientistas finalmente extraíram amostras de água, ficaram surpresos ao descobrir que a temperatura da água era de menos 3 graus Celsius, líquida, mas apenas por pouco. A revelação mais profunda veio em 2014 no Lago Williams. Os cientistas desenterraram não apenas água, mas ecossistemas inteiros repletos de micro-organismos, prosperando apesar da ausência de luz solar. Estes organismos resilientes sobreviveram durante milénios metabolizando metano e amônio, sugerindo a vasta e intrincada rede de rios, lagos, estuários e possivelmente até vulcões subaquáticos escondidos sob o gelo da Antártida. Explorar esses mundos ocultos não é tarefa fácil. A espessura do gelo apresenta imensos desafios técnicos, mas no domínio da ciência, a impossibilidade muitas vezes alimenta a determinação. Fósseis e florestas tropicais, ecos de um paraíso perdido. Pode parecer inimaginável hoje, mas a Antártica já foi uma terra exuberante e vibrante, um reino de florestas tropicais e vida selvagem próspera. Antes do início da Idade do Gelo, este continente agora congelado gozava de um clima tropical. A evidência é surpreendente. Madeira fossilizada, restos de árvores tropicais de folhas largas e delicadas impressões de folhas contam a história de uma paisagem rica e verde. Os cientistas descobriram até fósseis marinhos, esqueletos de pássaros e ossos de dinossauros do período Cretáceo, criaturas que só poderiam ter existido num ambiente quente e próspero. Entre as descobertas mais fascinantes estão fósseis de besouros antigos, datados de cerca de 20 milhões de anos atrás. Estes insetos só poderiam ter sobrevivido num clima temperado, consolidando ainda mais a teoria de que a Antártida já foi um oásis próspero. As descobertas suscitaram especulações emocionantes. Será que os restos dessas antigas florestas tropicais, ou mesmo vestígios de civilizações outrora florescentes, ainda podem estar escondidos sob o gelo interminável da Antártida? O gelo cantante, a sinfonia assombrosa da Antártica. Gelo é sinônimo de Antártica, mas gelo cantante. Essa é uma história totalmente diferente. Enquanto monitorizavam as massas mutantes da plataforma de gelo Ross, a maior plataforma de gelo da Antártida, mais ou menos do tamanho da França, os cientistas detectaram algo inesperado, uma melodia contínua e misteriosa emergindo do próprio gelo.
Esta música é criada quando os ventos varrem as dunas de neve, gerando vibrações sutis que viajam através do gelo. Embora inaudíveis aos ouvidos humanos, os sensores sísmicos capturaram esses tons fantasmagóricos, descritos pelos pesquisadores como melancólicos e assustadores. O fenômeno foi descoberto por acidente durante estudos sísmicos de rotina. Os cientistas rapidamente perceberam que as canções de gelo variavam de acordo com as condições ambientais, agindo como um sistema de alerta natural para mudanças na estabilidade da plataforma de gelo. Uma mudança repentina na música pode sinalizar rachaduras, derretimento ou até mesmo colapso iminente. É um pensamento assustador. Um dia, as geleiras poderão produzir sons altos o suficiente para serem ouvidos pelos ouvidos humanos, arautos de um mundo em perigo. Os misteriosos buracos de gelo, portais para o desastre. Em 2017, a atenção do mundo voltou-se para a Antártida quando imagens de satélite revelaram um buraco gigantesco, uma polínia, abrangendo uma área aproximadamente do tamanho da Irlanda, cerca de 78 mil km². A formação de uma cavidade tão grande foi atribuída às águas quentes e salgadas que subiam das profundezas, combinadas com tempestades ferozes acompanhadas de ventos com força de furacão. Essas forças afastaram o gelo com um poder esmagador. Conhecidas como buracos de crioconita, essas características são formadas quando poeira, partículas de rocha e micróbios incrustados no gelo absorvem a luz solar, causando derretimento localizado. Embora pareçam benignos, guardam um segredo perigoso: estão cheios de vapor de água, um potente gás com efeito de estufa. Este vapor preso pode amplificar o aquecimento dos oceanos e alimentar ciclones ainda mais violentos, criando um ciclo de destruição. Os cientistas alertam que, à medida que as alterações climáticas se intensificam, esses buracos enormes poderão tornar-se mais comuns, e as suas consequências, mais catastróficas. No entanto, no meio desta dura realidade, a natureza agarra-se à vida. Durante os breves verões antárticos, as águas dentro destes buracos tornam-se refúgios para micro-organismos adaptados ao frio, florescendo contra todas as probabilidades. Monte Erebus, o coração ardente da Antártida. Desafia a crença, uma paisagem dominada pelo gelo, escondendo um fogo antigo e latente. O Monte Erebus, um dos vulcões mais ativos da Antártica, representa um paradoxo, um farol de energia ígnea no sul gelado. Localizado na ilha Ross, o Monte Erebus produz rocha derretida há mais de 1,3 milhão de anos. Elevando-se 3.800 metros acima do gelo, abriga um dos poucos lagos de lava persistentes da Terra, borbulhando e fumegando constantemente. Apesar de sua proeminência, Erebus permanece envolto em mistério. O clima rigoroso e a geografia remota tornam a exploração científica perigosa. No entanto, em 2013, uma equipa ousada chegou ao cume, descobrindo formas de vida microbianas que prosperam no calor escaldante e nas cavernas de gelo que rodeiam o vulcão, alguns dos organismos mais extraordinários alguma vez descobertos. Estas formas de vida sugerem a resiliência da vida em condições extremas, e talvez ofereçam pistas sobre como a vida pode existir fora da Terra. As pirâmides mais antigas da Terra. O grande enigma da Antártica. Quando pensamos em pirâmides, é provável que nos venham à mente visões das areias queimadas pelo sol do Egito, e não da ofuscante extensão branca da Antártida. No entanto, em 2016, imagens de satélite capturaram algo surpreendente, uma estrutura semelhante a uma pirâmide que se projeta do gelo. Esta formação misteriosa tinha uma estranha semelhança com as pirâmides de Gizé, mas parecia ainda maior. Os cientistas ainda não exploraram fisicamente o local devido à sua localização difícil. Alguns investigadores teorizam cautelosamente que uma civilização antiga poderá ter prosperado outrora na Antártida, construindo estruturas monumentais muito antes de a Terra ter sido sepultada no gelo. Os céticos argumentam que poderia ser simplesmente um pico natural da Cordilheira Ellsworth, esculpido pelo vento e pelo gelo. Ainda assim, a ideia atormenta a imaginação. Poderão os restos de um capítulo desconhecido da história humana estar escondidos sob a crosta congelada? O que você acha? Poderia a Antártica estar escondendo a pirâmide mais antiga do mundo? Meteoritos antigos, mensageiros do além. Os humanos podem não ter sido os únicos visitantes da Antártica. Existem evidências convincentes que sugerem que objetos extraterrestres, e talvez até vida, já tocaram esta terra isolada. Ao longo dos anos, os cientistas recuperaram dezenas de milhares de meteoritos dos vastos campos de gelo da Antártica. As superfícies secas e varridas pelo vento do continente preservam estas rochas espaciais como em nenhum outro lugar na Terra. O grande volume de meteoritos sugere que, por razões ainda não totalmente compreendidas, os detritos intergalácticos parecem favorecer esta paisagem congelada. Poderiam alguns desses meteoritos conter segredos de vida além do nosso sistema solar? Na Antártica, a fronteira entre a ciência e a maravilha torna-se cada vez mais tênue, e cada descoberta, cada fragmento de rocha antiga ou sussurro de florestas perdidas, lembra-nos o quanto permanece escondido sob o gelo. Embora meteoritos possam ser encontrados espalhados por todo o mundo, a enorme abundância descoberta na Antártica é simplesmente surpreendente. O primeiro meteorito antártico foi descoberto em 1912,
marcando o início de uma série de descobertas extraordinárias que continuam até hoje. Desde a descoberta inicial, os cientistas identificaram numerosas zonas ricas em meteoritos em todo o continente congelado. Graças às condições gélidas e áridas da Antártida, estes antigos fragmentos rochosos permanecem notavelmente bem preservados, situando-se no topo da extensão imaculada e gelada, onde as suas superfícies escuras são mais fáceis de detectar contra o infinito fundo branco. A Antártica Oriental, em particular, emergiu como um verdadeiro tesouro de relíquias extraterrestres. Sua superfície está repleta de meteoritos que permaneceram incrustados no gelo por bilhões de anos. Até à data, os investigadores recolheram mais de 20.000 amostras, e o número continua a aumentar a cada expedição. Entre as descobertas mais inspiradoras está o maior meteorito já recuperado da Antártica, pesando impressionantes 18 quilos. Ainda mais surpreendente, um fragmento do próprio Marte foi descoberto entre estes meteoritos, solidificando ainda mais a reputação da Antártida como um ímã para detritos cósmicos. Sem nenhuma outra explicação plausível para a presença de tal material, a Antártida permanece como uma das portas de entrada mais intrigantes da Terra para fenómenos intergalácticos. No entanto, as maravilhas da Antártida não se limitam às rochas vindas do espaço. Sob o gelo e a neve, prospera todo um ecossistema oculto, incluindo uma surpreendente variedade de micro-organismos. Entre eles estão espécies únicas de fungos, organismos tipicamente associados a climas quentes e temperados, que se adaptaram surpreendentemente aos extremos gelados da Antártica. Estes fungos resilientes alimentam-se dos restos de cabanas de madeira deixadas pelos primeiros exploradores do continente. Ao longo do tempo, desenvolveram mecanismos notáveis para sobreviver nestas condições brutalmente duras, constituindo um testemunho da extraordinária adaptabilidade da natureza. Ainda mais fascinante é outro tipo de fungo antártico que consome resíduos de petróleo de contêineres abandonados durante as primeiras expedições. Os cientistas estão agora a estudar estes fungos que se alimentam de petróleo pelo seu potencial para revolucionar os esforços de limpeza ambiental, particularmente no combate a derrames massivos de petróleo, um desenvolvimento que poderá ter implicações inovadoras para a proteção ambiental global. Ao encontrarmos tais maravilhas de sobrevivência e resiliência, não podemos deixar de perguntar: não serão estas maravilhas sinais do incrível desígnio de um Criador? Retornando à natureza, refletindo sobre os sinais de Allah. Vivemos numa era de estímulo avassalador, onde o fluxo incessante de atualizações nas redes sociais, as últimas notícias e o entretenimento interminável nos mantém perpetuamente conectados. Cada zumbido e ping dos nossos dispositivos fornecem uma torrente de informações, as boas, as ruins e as comoventes, de todos os cantos do globo. Nossa fixação em selecionar e consumir instantâneos da vida uns dos outros gradualmente corroeu nossa paz de espírito. Encontrar tempo para realmente relaxar após um dia longo e estressante parece mais difícil do que nunca. No entanto, a chegada do verão e do outono oferece um alívio muito necessário. O clima mais quente, os dias mais longos e as oportunidades de viajar convidam-nos a afastar-nos do ruído digital. Com a intenção consciente de rejuvenescer o nosso espírito, podemos recorrer à natureza, um santuário que oferece serenidade e um profundo sentimento de conexão. O Alcorão repetidamente nos orienta a contemplar o mundo natural como um meio de reconhecer os sinais de Allah. Da vastidão dos oceanos à beleza intrincada de uma única flor, cada elemento aponta para sua infinita sabedoria, misericórdia e majestade. Ao mergulharmos na natureza com consciência e gratidão, não só cultivamos a paz interior, mas também aprofundamos a nossa relação com o nosso Criador, que é o nosso guardião final, o nosso Ali. Procurando pelos sinais de Allah na criação. Quando crianças, a nossa compreensão da existência, de Allah e até de nós mesmos pode muitas vezes parecer abstrata e intangível. A ausência de provas visíveis pode dificultar a formação de uma forte conexão espiritual. No entanto, à medida que fui crescendo, descobri que ser ensinado sobre os sinais de Allah no mundo ao meu redor moldou profundamente a minha fé. Às vezes, Allah manifesta sua presença através das maravilhas da criação, através de pessoas, lugares e fenômenos que inspiram admiração e reflexão. Na Surata Kahf, Allah diz: "E a terra, nós a espalhamos e lançamos nela montanhas firmemente estabelecidas, e fizemos crescer nela todos os tipos de belas plantas, dando visão e um lembrete a cada servo que se volta para Allah." Alcorão 50, 7, 8. Estes versículos descrevem lindamente as majestosas montanhas da terra e o crescimento exuberante como reflexos da arte de Allah. De acordo com o Population Reference Bureau, PRB, aproximadamente 10% da população global reside em regiões montanhosas e uns notáveis 37% dependem destas formações imponentes para obter recursos essenciais como água doce, agricultura e energia. Viajando por cordilheiras majestosas como os Apalaches, as Montanhas Rochosas ou a Sierra Nevada, não podemos deixar de nos maravilhar com a escala e a grandeza das montanhas. Sua imensidão serve como um lembrete humilhante de nossa pequenez e do poder absoluto de Allah, que dá vida a tais maravilhas com apenas um comando, seja. E é, Alcorão 36, 82. Allah enfatiza ainda mais a magnitude de sua revelação no Alcorão ao descrever que, se tivesse sido enviada sobre uma montanha,
a própria montanha teria desmoronado de espanto. Se tivéssemos enviado este Alcorão sobre uma montanha, vocês o teriam visto humilhado e dilacerado por medo de Allah. Apresentamos essas comparações para as pessoas, para que possam refletir. Alcorão 59, 21. Esta imagem vívida convida-nos a refletir profundamente. Se até as montanhas mais poderosas se curvassem em reverência, quanto mais deveríamos nós, que somos muito mais delicados, submeter-nos a Allah com humildade e admiração. Os sinais da noite e do dia. Outro sinal milagroso sobre o qual Allah nos convida a refletir é o ciclo perpétuo de noite e dia. Conforme afirmado na Surat Ali Imran. Na verdade, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os entendidos. Alcorão 3, 190. Este ritmo divino, tão constante, tão confiável, revela o comando soberano de Allah sobre toda a criação. Lembro-me de um momento de mudança de vida durante uma viagem a Marrocos, quando acampei no meio da vasta quietude do deserto do Saara. Ver o sol brilhar no horizonte ao amanhecer e se pôr com brilho ardente à noite me deixou sem fôlego. A grandeza do deserto, banhada alternadamente pela luz dourada do sol e pelo ar prateado, despertou algo profundo em minha alma, uma consciência vívida da beleza e misericórdia limitadas de Allah. As estrelas brilhando acima me lembraram da própria busca espiritual do profeta Ibrahim, Abraham, contada na Surah Al-An'am. Ao ponderar sobre as estrelas, a lua e o sol, ele percebeu que o verdadeiro Criador deve ser constante, ao contrário dos corpos celestes que nascem e se põem. Quando a noite escureceu sobre ele, ele viu uma estrela e disse: "Este é meu Senhor." Mas quando tudo se firmou, ele disse: "Não gosto de coisas que se firmam." Então, quando ele viu a lua nascendo, ele disse: "Este é meu Senhor." Mas quando desapareceu, ele disse: "Se meu Senhor não me guiar, certamente estarei entre os desorientados." Então, quando viu o sol brilhando, disse: "Este deve ser meu Senhor, é o maior." Mas quando tudo começou, ele declarou: "Ó meu povo, estou livre de tudo o que você associa a Allah." Voltei meu rosto para aquele que criou os céus e a terra, inclinando-me para a verdade, e não sou daqueles que associam outros a Allah. Alcorão 6, 76, 79. Através da sua contemplação, o profeta Ibrahim ensina-nos que o transitório não pode ser a fonte de toda a existência, apenas o Criador eterno pode cumprir esse papel. Ouvindo a canção do gelo. Numa descoberta fascinante, os cientistas que estudam a Antártida acidentalmente tropeçaram numa música que ressoava nas plataformas de gelo. Utilizando sensores sísmicos destinados a outras pesquisas, descobriram que o próprio gelo estava cantando, vibrações que mudavam à medida que as condições ambientais mudavam. Hoje, os investigadores monitorizam estas melodias misteriosas para avaliar a estabilidade da plataforma de gelo. À medida que a música evolui para um zumbido, ela sinaliza possíveis vulnerabilidades e potencial colapso. Alguns cientistas até especulam que um dia os glaciares poderão emitir sons perceptíveis aos ouvidos humanos, oferecendo uma lembrança assustadora do nosso planeta em mudança. O alarmante surgimento de buracos no gelo. Em 2017, o mundo ficou surpreso com o súbito aparecimento de um buraco na Antártida, abrangendo uma área quase do tamanho da Irlanda, aproximadamente 78 mil km². Conhecido como Polínia, foi o maior fenómeno desse tipo visto desde a década de 1970. Essas formações, chamadas buracos de crioconita, são compostas por uma mistura de gelo, poeira, partículas de rocha e micro-organismos. À medida que a luz solar aquece estes materiais escuros, o gelo circundante derrete, criando cavidades que se assemelham a colapsos na paisagem congelada. Os cientistas acreditam que os buracos são o resultado de uma rara confluência de condições oceânicas incomuns e violentas tempestades semelhantes a furacões que atingem a região. No entanto, estes buracos são muito mais perigosos do que a sua aparência serena sugere. Eles retêm o vapor de água, um potente gás com efeito de estufa, acelerando o aquecimento dos oceanos e intensificando a força de futuros ciclones. Com a expectativa de que as alterações climáticas aumentem a frequência de tais fenómenos, as potenciais consequências ambientais são profundamente preocupantes. Apesar da investigação em curso, já é claro que, no verão, estes buracos nutrem ecossistemas onde prosperam micro-organismos resistentes e adaptados ao frio, servindo como mais um testemunho da complexidade e resiliência da vida, mesmo nos ambientes mais adversos. Monte Erebus, um segredo ardente sob o gelo. Pode ser uma surpresa para muitos, mas a Antártica, muitas vezes vista como uma extensão sem vida de gelo e neve, é na verdade o lar de uma série de vulcões escondidos sob a sua superfície gelada. É difícil imaginar lava derretida agitando-se sob um continente tão completamente coberto de gelo, mas esta realidade aparentemente paradoxal é bastante verdadeira. Um dos exemplos mais fascinantes está na Ilha Ross, que abriga 4 vulcões proeminentes. Embora 3 destes vulcões estejam hoje adormecidos, o quarto, o Monte Erebus, chamou a atenção científica pela sua atividade persistente e intensificada ao longo das últimas 3 décadas. Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que o Erebus continuará a apresentar um comportamento dinâmico no futuro.
O que torna o Monte Erebus particularmente extraordinário é o seu raro e persistente lago de lava, uma característica que está em fervura há aproximadamente 1,3 milhões de anos. Elevando-se a impressionantes 3.800 metros acima do nível do mar, o Monte Erebus é uma das maravilhas naturais mais enigmáticas da Terra e certamente um dos gigantes vulcânicos mais ativos da Antártida. Apesar da sua importância científica, o clima rigoroso e imprevisível e o extremo isolamento da região deixaram grande parte de Erebus envolta em mistério. Em 2013, uma determinada equipa de investigadores enfrentou a perigosa subida até ao seu pico, apenas para fazer descobertas surpreendentes, organismos vivos que sobrevivem ao calor intenso dentro das aberturas vulcânicas e grutas de gelo peculiares que abrigam micro-organismos raros, criaturas adaptadas a condições diferentes de qualquer outro lugar na Terra. Estas descobertas consolidaram ainda mais a reputação do Monte Erebus como porta de entrada para alguns dos segredos mais extraordinários da Antártica. As pirâmides mais antigas da Terra, um enigma congelado. Quando se pensa em pirâmides, naturalmente vêm à mente visões dos desertos ensolarados do Egito e dos antigos faraós. Mas e se as evidências sugerissem que as pirâmides também existiam nos lugares mais improváveis, a Antártida? Quase desafia a crença, mas descobertas emergentes sugerem que o continente gelado pode ter sido o lar de uma civilização antiga. Durante anos, os principais geólogos lutaram para explicar como qualquer forma de vida poderia ter florescido nas condições brutais da Antártica. No entanto, uma descoberta notável em 2016 reabriu o debate. Imagens de satélite revelaram uma formação surpreendentemente simétrica projetando-se através do gelo da Antártica, gerando especulações de que poderia ser uma pirâmide feita pelo homem. Embora o terreno traiçoeiro e o frio extremo tenham impedido os investigadores de explorar fisicamente o local, a semelhança com as pirâmides do Egito é estranha, talvez até ultrapassando a grandeza da Grande Pirâmide de Gizé. Porque, então, esta revelação potencial permaneceu relativamente obscura. Simplificando, sem exploração direta, as evidências conclusivas permanecem ilusórias. No entanto, a mera possibilidade levanta questões profundas sobre a história da civilização humana. Será que os nossos antepassados poderiam ter prosperado na Antártida antes de esta ter sido consumida pelo gelo? Alguns pesquisadores pensam assim. Outros, particularmente dentro da comunidade geológica, oferecem uma explicação mais convencional, sugerindo que a estrutura pode ser simplesmente o pico da Cordilheira Ellsworth. Independentemente de qual teoria você considere mais plausível, o mistério continua sendo um apelo irresistível ao questionamento. Poderá a extensão gelada da Antártida estar a guardar vestígios de um capítulo esquecido do passado da humanidade? O que você acha dessa possibilidade notável? Compartilhe-os abaixo, adoraria ouvir sua perspectiva. Meteoritos antigos, mensagens do além. A Antártida preservou não apenas os ecos de civilizações antigas, mas possivelmente também vestígios de visitantes interestelares. Na verdade, esta paisagem congelada contém algumas das evidências mais fortes que sugerem que a vida extraterrestre já tocou o nosso mundo. Embora meteoritos caiam na Terra em muitas regiões, a Antártida se destaca pelo grande número de meteoritos ali descobertos. Desde a primeira descoberta em 1912, os cientistas desenterraram milhares de meteoritos nas planícies geladas. O clima frio e árido da Antártica serve como um congelamento profundo natural, protegendo estas rochas cósmicas da erosão e tornando-as totalmente visíveis contra a infinita extensão branca. A Antártica Oriental, em particular, provou ser um tesouro. Mais de 20.000 espécimes de meteoritos foram catalogados até agora, alguns datando de bilhões de anos. Entre as descobertas mais sensacionais está um meteorito de 18 kg, o maior do tipo recuperado na região. Ainda mais surpreendente é que os investigadores identificaram um fragmento que se acredita ter origem em Marte, reforçando a reputação da Antártida como uma encruzilhada cósmica. Com tantas relíquias celestiais embutidas na sua crosta gelada, a Antártica continua a atormentar cientistas e sonhadores. Será apenas uma coincidência geológica, ou será que esta região remota pode ter sido um local de aterragem preferido para visitantes de fora do nosso sistema solar? A evidência, embora circunstancial, é nada menos que extraordinária. Fungos antárticos, vida contra todas as probabilidades. Entre as muitas surpresas da Antártica está a descoberta de uma fascinante variedade de micro-organismos, incluindo fungos únicos que desafiam as expectativas. Normalmente, estes tipos de fungos florescem em climas quentes, mas aqui estão eles, prosperando em terrenos baldios congelados. Algumas espécies adaptaram-se para se alimentar de madeira, sobrevivendo nas mesmas cabanas de madeira abandonadas pelos primeiros exploradores há mais de um século. Outros desenvolveram estratégias de sobrevivência ainda mais surpreendentes, alimentando-se de resíduos de petróleo deixados nos contentores de armazenamento dos exploradores. Estas adaptações notáveis não são apenas curiosidades, elas representam uma promessa profunda para a humanidade. Os cientistas hoje estão estudando fungos que se alimentam de petróleo na esperança de aplicá-los a desafios ambientais, como a limpeza de derramamentos de petróleo em grande escala em todo o mundo. No ambiente hostil da Antártida, a vida encontra um caminho. Cada nova descoberta nos lembra da incrível resiliência e criatividade da criação.
Serão estas maravilhas sinais da engenhosidade infinita da natureza, ou talvez algo ainda mais profundo? Retornando à natureza, encontrando os sinais de Alá. No nosso mundo moderno, onde notificações constantes, redes sociais intermináveis e um ciclo implacável de notícias dominam a nossa atenção, encontrar um momento de paz parece cada vez mais raro. Nossas mentes são bombardeadas diariamente com atualizações, boas e ruins, e o ruído digital muitas vezes obscurece nossa capacidade de refletir, de realmente relaxar e de nos reconectar com o nosso interior. No entanto, o verão e o outono oferecem oportunidades preciosas de fuga. O calor do sol e o convite do ar livre convidam-nos a desligar e mergulhar mais uma vez na tranquilidade da natureza. Com a intenção certa, estes momentos podem tornar-se um profundo retiro espiritual, reconectando-nos com o mundo natural e com o Criador que o criou. O Alcorão é rico em versículos que guiam o nosso olhar para a natureza, exortando-nos a reconhecer os sinais da majestade, sabedoria e misericórdia de Allah. Cada árvore, cada montanha, cada mudança de estação serve não apenas como um recurso, mas como um testemunho da habilidade divina. Ao contemplar o mundo natural, abrimos caminhos para um relacionamento mais profundo com Nosso Senhor. Suali, procurando os sinais de Allah através da natureza. Compreender as realidades invisíveis da fé pode ser um desafio, especialmente para os jovens. As crianças, em particular, podem achar difícil compreender um Deus invisível. No entanto, Allah, na sua misericórdia, forneceu-nos inúmeros sinais no mundo que nos rodeia, provas da sua existência, misericórdia e majestade. O Alcorão aponta lindamente para estes sinais. Na Surata Kahf, Allah declara: "E espalhamos a terra e nela lançamos montanhas firmemente estabelecidas, e fizemos crescer nela todos os tipos de belos pares, dando visão e lembrete para cada servo que se volta para Allah." Alcorão 50, 7, 8. As montanhas, majestosas e imóveis, não são apenas maravilhas geológicas, mas também sinais espirituais. Eles nos lembram do poder criativo e da graça sustentadora de Allah. Hoje, aproximadamente 10% da população mundial reside em áreas montanhosas, dependendo destas formações imponentes para obter água doce, agricultura e energia, mais uma prova das provisões de Allah. Visitar grandes cadeias de montanhas, os Apalaches, as Montanhas Rochosas ou a Sierra Nevada, pode ser uma experiência humilhante. Estar diante de suas imensas e antigas muralhas de pedra força uma reflexão sobre a fragilidade humana e a grandeza divina. Isso nos lembra que Allah criou maravilhas colossais com um simples comando, seja, e é, Alcorão 36, 82. Allah enfatiza ainda mais o poder espiritual da natureza. Se tivéssemos enviado este Alcorão sobre uma montanha, você o teria visto humilhado e despedaçado por temor a Allah. Alcorão 59, 21. Até as montanhas, tão poderosas e duradouras, desmoronariam diante da majestade da revelação divina, um poderoso lembrete do profundo impacto do Alcorão. Outro sinal da soberania de Allah é encontrado no ciclo incessante de noite e dia. Como Allah afirma na Surat Ali Imran, na verdade, na criação dos céus e da terra, e a alternância da noite e do dia são sinais para aqueles que têm entendimento. Alcorão 3, 190. Cada nascer do sol, cada pôr do sol não é uma ocorrência mundana, mas um sinal, um lembrete do domínio de Allah sobre a criação. Para aqueles que fazem uma pausa e refletem, todo o mundo natural se torna um sermão contínuo e silencioso, convidando-nos a uma consciência e gratidão mais profundas.